Boa noite, amigos do Quinvo, Beto Assad aqui com vocês para o nosso fechamento de mercado, hoje dia 1º de julho, comecinho aí do nosso segundo semestre, onde que começamos então o semestre positivo no nosso Ibov, foi na contramão do dia de ontem, né, que trabalhamos em queda, e hoje abrimos aí o mês e o semestre em alta, ainda bem. Vamos esperando aí, como sempre, o pessoal ir chegando. Boa noite a todos que estão chegando aí para acompanhar essa nossa live. Espero que todos felizes com o desempenho do nosso Ibov nesse primeiro dia do mês. Boa noite, John. Boa noite, Vini Lopes. Boa noite a todos que estão chegando. Boa noite, Marcelo. Deixa eu até deixar já um aviso para vocês aqui enquanto o pessoal vai chegando. Vou colocar o aviso e fixar. Amanhã, feriado aí de 2 de julho. Salvador, né? Feriado que está sendo antecipado. Amanhã a equipe Quinvo não trabalha, então as lives serão na minha página pessoal, tá? Boa noite, Heleno. Boa noite, Nayara. Boa noite, Frank Luan. Deixa eu colocar aqui então, tá? E fixar o comentário. Boa noite. Enquanto vocês vão chegando, eu vou já fixando esse comentário aqui. Vamos lá. Vamos lá, colocando aqui para vocês então. Eu vou fixar aqui. Pronto. Tá, amanhã devido ao feriado dia 2, né? Bolsa funciona normal. Então as lives, tanto o Morning Call quanto a live de fechamento, vai ser na minha página pessoal, tá bom, gente? Então já fica aí o convite para vocês acompanharem amanhã nosso Morning Call às 9 da manhã e a live de fechamento às 18h15, tá bom? E aí, como é que estamos nesse começo de mês? Espero que tudo bem com vocês, tá? Trazendo mais uma notícia também. Eu já estou em contato aqui com um eletricista. Se alguém for de Salvador e conhecer também algum eletricista bom para indicar, pode me falar aí, me chamar no privado, que eu estou já vendo alguém para, provavelmente semana que vem. Tomei coragem, vou abrir o teto da minha casa aqui, descobrir onde está essa obstrução que vem atrapalhando a colocação da fibra ótica no meu apartamento. Quero resolver isso o quanto antes, para aí quem sabe o quanto antes também a gente poder fazer as lives já direto no YouTube com vocês, para vocês acompanharem os gráficos comigo em tempo real. Acho que a dinâmica vai ser bem melhor, né? Então já estou à procura de alguém para fazer esse serviço para mim. Se tudo der certo, já faço na próxima semana e retomo meu contato com a Vivo para instalação de uma internet de 200 MB aqui em casa. E aí sim, vocês vão poder me acompanhar direto pelo YouTube, tá bom? Quero ver isso o quanto antes para a gente poder trabalhar dessa maneira. Beleza, John, beleza. Tem um eletricista bom já que me atende há algum tempo. Inclusive ele é um cara que trabalha na empresa que construiu o prédio aqui, né? O problema é que eles estão entregando outras obras e aí o cara está em ritmo acelerado, fazendo hora extra atrás de hora extra, falta não tira folga faz algum tempo, então ele não consegue vir me atender, infelizmente. Mas eu quero resolver isso o quanto antes, porque eu já sinto há um bom tempo, para falar a verdade, desde o começo eu sinto já essa necessidade de dar uma coisa mais didática para vocês, já que acompanhando o gráfico comigo vocês vão poder inclusive perguntar coisas mais específicas, né, a respeito das análises, né?
Rian, boa noite, perguntando, boa noite Beto, vai e volta do Ibov, a DR hoje foi abaixo, mesmo assim o mercado foi para cima com a notícia da vacina. Pois é, hoje eu percebi uma coisa bem interessante, né, nesses 2 dias. Ontem, que era um dia que eu tinha uma expectativa até um pouquinho mais positiva, a gente viu muita realização de lucro, né? A gente viu tem várias tentativas dos compradores levar o Ibov para terreno positivo, batia lá, digamos, lá na trave e voltava, né? Parece que eles quiseram segurar e hoje foram as compras para iniciar bem o semestre, digamos assim. Inclusive hoje eu não tive nem como postar para vocês, mas eu fiz 2 entradas hoje, tá? Que estavam naqueles papéis que eu já tinha comentado um pouquinho com vocês. Hoje a tarde foi movimentada, voltei de viagem, tivemos uma reunião geral aí do Kinvo virtual, uma reunião virtual para falar sobre nossos planejamentos, coisas interessantes aí para esse semestre, né? Então hoje eu acabei não conseguindo fazer o momento Ibov, que eu gosto de fazer o momento Ibov justamente quando eu faço alguma entrada nova, mas acabei conseguindo fazer 2 entradas, vamos ver se elas andam. E uma, me rendi, né, depois de ter ficado assistindo durante muito tempo, acabei me rendendo e entrei em Via Varejo. E entrei bem ainda. Hoje eu deixei o alarme lá, consegui pegar num ponto interessante, tá? Vamos ver se ela evolui, né? Mas a gente vai discutir isso um pouquinho daqui a pouco. E outro que eu acabei voltando, né, vou mostrar pra vocês, foi TOTUS, né? Acabei pagando um pedágio, digamos assim, porque eu fiz um trade bom nela, acabei saindo, mas ela deu uma outra sinalização legal ontem, no dia de ontem, né? Não consegui fazer a live de fechamento para mostrar para vocês. E hoje eu apostei nesse possível rompimento de máxima dela. Tá com uma cara muito boa, ainda acho que esse papel deve andar bem, tá? Então, estou agora com TOTUS e Via Varejo, além de Cogna, que começou também a andar a meu favor. Ainda bem, né? Ainda bem. Vamos lá, vamos começar a passar agora as notícias aqui do dia. Então, mais uma vez, para quem está chegando agora, Wander, não vai ver eu fazendo isso. Eu não vou ter coragem de fazer isso nessa carteira aqui de curto prazo com vocês. E não vou fazer. Se fosse para fazer alguma coisa, seria com um valor muito pequeno, provavelmente numa carteira de longo ou médio prazo, para esquecer do papel e colocar algo que, tipo, se desse tudo errado, iria estopar na carteira se o papel quebrasse, entendeu? Para trade agora, realmente, eu até posso falar para vocês dos pontos interessantes, como eu já venho fazendo, né, desde quando eu estava na casa, lá abaixo dos 70 centavos, até posso apontar, mas fazer na carteira de curto prazo, não vou fazer isso, não vou trair os meus princípios, tá bom? Vamos lá, começar a falar um pouquinho então do mercado no dia de hoje. Daqui a pouco eu libero para vocês colocarem suas perguntas, tá bom? Fechamos em alta nesse primeiro dia, né? E mostrando mais força, né? A gente foi na contramão, ontem e hoje na contramão do mercado americano, né? Como é que foi, né? Deixa eu passar rapidamente os índices lá fora para a gente comparar um pouquinho como foi o nosso dia em relação ao resto do mundo. Dow Jones fechou em queda de 0,30%, S&P 500 alta de 0,5%, Nasdaq alta de 0,95%, tá? Na Europa, DAX da Alemanha fechou em queda de 0,41%, FTSE 100 de Londres fechou em queda de 0,19%, CAC 40 de Paris queda de 0,18%, Eurostock 50 queda de 0,17%, fazendo uma escadinha aqui, né? IBEX da Espanha queda de 0,06%, FTSE MIB queda de 0,23%. Ou seja, fomos aí na contramão então, né, da Europa e dos Estados Unidos com um dia de alta interessante. Parece que os investidores voltaram às compras depois de realizar o lucro no último dia do mês, né? A gente viu no começo do dia, a gente chegou a abrir o índice futuro bem negativo, mas ele foi ganhando terreno, né, durante a primeira hora. Antes da gente encerrar a nossa live, o índice futuro já trabalhava no campo positivo, já indicando abertura, né, para cima do Ibovespa. A gente teve uma primeira movimentação aí forte, né, no período da manhã. Depois acabou devolvendo um pouquinho, ficou brigando um pouco mais no meio da tarde, mas fechou no fim com uma alta satisfatória, né, digamos assim. Mas continua ainda brigando naquela região e continua naquele digamos,
aquela troca de porrada, né? É um dia de alta, um dia de baixa, um dia de alta, um dia de baixa. A gente já vem nesse cenário desde, vamos lá, quando que começou essa bagunça? A gente teve um dia de fechamento em alta no dia 19 de junho, a partir daí começou essa troca de dias positivos com dias negativos, né? A partir do dia 22 a gente teve uma queda, dia 23 alta, 24 queda, 25 alta, 26 queda, 29 alta, ontem queda, hoje alta, ou seja, a gente vem já a 8 pregões com esse movimento bem lateral, indicando aí bastante indecisão do mercado, parece que está aguardando aí alguma coisa para ver para que lado resolve andar, né? Espero que a gente tenha mais motivadores positivos para a gente conseguir finalmente ganhar aquela resistência que a gente tanto fala dos 97.500 pontos, né? E aí abrir espaço para deslanchar, quem sabe a gente não voltar a testar os 119.500 mil pontos, né? Que seria um patamar bem interessante, tá? Além do dólar não, né? Além do Bovespa, né, que fechou então em alta de 1,21 na casa dos 96.200 pontos, o dólar teve uma queda bem expressiva no dia de hoje, né? Caiu 2,24%, fechou cotado na venda a R$ 5,318, tá? No mercado de juros futuros, DI para janeiro de 2022 caiu 3 pontos a 2,88, janeiro de 2023 caiu 8 pontos a 3,96% ao ano e DI janeiro de 2025 caiu 9 pontos a 5,59%, tá? Eu respondendo se eu opero só com carteira de curto prazo. Hoje, né, como analista, eu não posso operar, tá? Eu já trabalhei com carteiras, eu nunca fui muito, tá, do buy and holder. Tanto quando eu comecei a entrar no mercado, eu já entrei, né, meio com, talvez com um viés de analista técnico, onde eu comecei a trabalhar, de não comprar e esquecer, tá? Eu sempre tive um viés mais de trader, digamos assim. Dito isso, eu já trabalhei tanto com carteiras mais rápidas assim, quanto também com posições mais longas. Eu prefiro até um position, digamos assim, que são operações que duram mais tempo, tá? Porém, por que eu tenho trabalhado muito com essa no curto prazo? Porque, como vocês sabem, eu explico muito para vocês, eu gosto de operar tendência, né? Eu gosto de me posicionar sempre a favor de papéis que já começaram a reverter sua tendência para alta. E o gráfico semanal, que é o meu gráfico geralmente de preferência, que os pontos ainda estão muito caros, né, dado toda essa volatilidade que o mercado apresentou. E outra, só agora eu estou começando a ver alguns ativos no gráfico mais longo, né, que eu gosto de utilizar, que é o semanal, se estabelecerem para uma tendência de alta de novo, né? E no momento de mercado normal, por exemplo, a gente tem feito movimentações no gráfico diário que muitas vezes são coisas que a gente busca no gráfico semanal, né? O mercado está muito volátil ainda, né? Eu, nos gráficos de curto prazo, fiz operações, né, de 10, 12, 13%, como vocês acompanharam, em relativamente pouco tempo, coisa que a gente não vê quando o mercado está mais normalizado, a gente não vê isso com muita frequência. Então, devido a essa alta volatilidade que nós temos vivido no momento, eu estou dando preferência, por enquanto, para os gráficos diários, tá? Pura e simplesmente por isso, tá? Mas, como eu já prometi para vocês, eu vou trabalhar com uma carteira de longo prazo ainda. Eu ainda não consegui, né? Eu tenho que tirar um pouquinho desse meu viés também. Eu tenho que achar graficamente algo que justifique eu montar essa carteira sem stops, né? Ou seja, entrar em papéis que eu veja que tem bons fundamentos e estão em pontos de correção, em pontos bons para comprar e esquecer um pouco, né? Essa é o viés que a gente tem que ter quando a gente está procurando uma carteira para um prazo mais longo, sem stop, ou seja, tem que ser papel bom, não tem que ser papel especulativo, né? E nesses casos tem que comprar o papel mais barato possível, né? Não adianta eu querer ficar comprando um rompimento sem stop, por exemplo, aí o rompimento falha e eu amargo uma queda pesada. Eu prefiro aí, não tem jeito, comprar correções, né? Estou começando por uma carteira de longo prazo já para ir comprando e esquecendo, muito de olho no setor de bancos, que não está conseguindo reagir tão bem, por exemplo,
tá? Mas ainda não chegou no ponto que eu quero. Tá? Assim que eu começar a montar essa carteira por um prazo maior, vocês serão os primeiros a saber, podem ter certeza, tá? Porque provavelmente eu não vou abrir essa carteira de uma vez e falar, ó, agora temos 10 papéis, são esses papéis aqui que estão na carteira. Não, eu vou começar a comprar aos poucos conforme eu achar que vale a pena, tá? Aí eu tenho que realmente esperar algum tipo de correção, tá bom? Então vamos lá, né? Eu não vou... Já bateu o papo aqui, já estamos aí há quase 20 minutos conversando. Eu não vou falar muito sobre as informações do dia. Prefiro deixar isso para o nosso Morning Call amanhã, a gente focar mais em... focar realmente nas análises, tá? Inclusive amanhã é um dia importante, né? Para quem me acompanha no Morning Call, eu não estava localizando, né, na agenda o payroll na sexta-feira, que eu achei estranho até. Na verdade foi antecipado para amanhã, tá? O payroll amanhã. A gente tem uma agenda econômica pesadíssima, tá? Então acompanhem aí o Morning Call, tá? Não deixem então aí de ver o que vai ser na minha página pessoal, tá? Porque amanhã a gente tem saindo no mesmo horário, além dos dados, né, de pedidos de desemprego, tem o payroll, ou seja, vai ser talvez o primeiro payroll do semestre, se bobear, vai ser um dos mais importantes, tá? Então a gente vai acompanhar isso aí em tempo real amanhã por volta de umas 9h30, deve trazer volatilidade para o mercado, para quem opera o intraday, né, gosta do day trade. Dia para tomar bastante cuidado, viu gente? Bastante cuidado mesmo. Tá bom? Dito isso, vamos então começar a falar um pouquinho de gráficos. Amanhã a gente fala de parte econômica, notícias, né? Esse tipo de coisa no nosso Morning Call, tá bom? Então vamos lá, como sempre. Deixa eu jogar aqui no gráfico do BOV, deixa eu já tirar o ajuste. Deixa eu colocar aqui também a minha ferramenta de Point to Fix para fazer anotações dos gráficos. Estou só esperando ela abrir, ponto, tá aqui. Deixando tudo em ordem aqui para vocês. Vamos lá, começando a falar então do nosso Ibovespa. Já podem agora, a partir de agora, mandar os seus papéis, tá gente? Já podem mandar os papéis. Quem já tinha mandado papel, manda de novo, por favor, tá? Que é pra Lari poder pegar aí com mais tranquilidade, tá bom? Tá aqui, Ibovespa. Continua então, como eu disse pra vocês, trabalhando no meio daquela muvuca, né? Trocando dias aí de altas e baixas, desde o dia 19, mais ou menos, aqui desde o dia... Última sequência positiva foi uma sequência de 4 altas, né, que veio aqui do dia 16 até o dia 19, depois começou essa bagunça, né? Hoje a gente tentou fechar acima, pelo menos dessa regiãozinha de briga, né, dos últimos dias, aí, dos últimos 6 dias de pregão. Vamos ver se a gente consegue manter, né, essa força compradora. O volume foi legal hoje, um pouquinho abaixo do que o volume de ontem, mas foi legal. O que eu quero ver agora não tem jeito, né? É ele ganhando aqui, a região dos 97.500 pontos. Quero ver ele romper isso daqui para dar uma sinalização mais interessante para a gente que queira subir, né? E realmente, se a gente tentar projetar o que aconteceu, né, nessa última pernada de alta, ele acumulando, ele pode fazer uma alta, ele pode prometer pra gente uma alta bem interessante, né? A gente fez uma última perna que veio lá de maio, né? Fez esse topo perto dos 97.500, caímos aqui até a retração de 50 de novo, perto dos 90.600 pontos, né? Se ele conseguir, tá demorando para romper, mas se romper ele tem espaço para projetar uma perna legal. E me indica aí um possível teste aqui de novo, ó, da região da máxima do ano, lá perto dos 119 mil pontos, tá? Vamos ver se a gente consegue confirmar esse cenário, mas para isso não tem jeito, a gente tem que
ganhar dessa região chata aqui dos 97.500 pontos, tá? É isso. Por enquanto é isso que a gente tem pro Ibov. E o que eu não quero ver pro Ibov é ele voltar para baixo dos 90.500 pontos em fechamento, né? Que daí ele perderia de novo a região dos 50% e aí poderia azedar, como sempre gosto de dizer, o humor, tá? Mas eu acho que tudo vai indicando, né, que ele vai acumulando, ele vem fazendo praticamente um triângulo, digamos assim, né, fazendo, mesmo com esse cenário mais lateral que ele fez nos últimos dias, a gente consegue ver praticamente um triângulo ascendente, né, onde a gente vê ele testando uma LTA e tentando, já bateu várias vezes aí na região dos 97.500 pontos, tá? Então, boas chances de a gente romper isso para cima e ter continuidade no movimento de alta, tá? A Lari está falando que tem vários ativos aqui que a gente já falou, né? Que vocês estão perguntando, que a gente já falou no começo de semana. A gente vai fazer aquilo que eu sempre falo para vocês, tá? Eu vou falar até para ela pegar esses ativos que a gente já comentou, mas a gente vai dar preferência para os ativos que ainda não foram comentados, tá bom? Os que não foram comentados ainda vão ser os primeiros na lista. Aí, dando tempo, eu também comento os ativos que a gente já vem falando, que a gente já falou nesse comecinho de semana, tá? Dólar futuro, vamos lá. Deixa eu até tirar esse Fibonacci aqui, mas o que está acontecendo com o dólar futuro? Deixa eu tirar aqui um pouquinho de linhas também para ficar mais claro. Dólar futuro fez um pivô de alta, né? Principalmente quando conseguiu fechar acima da região aqui dos 5.395, né? Ele, para quem gosta de operar rompimento de pivô, deve ter comprado, principalmente agora que a gente teve a troca de contrato, pode ter comprado ontem já, né, no rompimento aqui dos 5,49 mais ou menos, e se comprou para segurar, pode estar passando um pouquinho de calor, porque ele voltou muito forte hoje, tá? Até se prove ao contrário, né, apesar dessa queda forte, ela não foi com um volume dos mais altos, né, foi um volume abaixo da média, foi abaixo do... Claro que ontem a gente tem um viés na questão do volume, porque é o dia de rolagem, então já tende a ter um volume alto. Mas, mesmo com essa queda, até se prova ao contrário, isso pode ser apenas um pullback, tá? A gente pode começar a achar estranha essa movimentação do dólar se ele continuar caindo e vier perder o fundo aqui dos 5,135, tá? Porque daí ele teria feito um pivô de alta e poderia cair, né? Ou seja, abaixo desse fundo, o que faria o quê, no meu modo de entender, se ele perder esse fundo? Aquilo que eu falo para vocês, um triângulo expandido, né? Caso ele venha perder esse fundo e cair, né? Caso ele faça esse movimento aqui, por exemplo, tá? Venha caindo e venha perder essa região de fundo para cá, por exemplo, ele pode começar a montar um triângulo expandido, que é aquele cenário de explosão, né? Aumento de volatilidade. O ativo começa a romper topos e romper fundos em movimentos contínuos, que fica difícil da gente tentar ler uma tendência para o ativo quando ele começa a fazer esse tipo de movimentação, tá? Até se prove o contrário, né? Caso ele não venha perder esse fundo, ele pode continuar caindo ainda, desde que ele não perca então os 5,135, se ele continuar caindo, não for até lá e voltar a subir, ele pode estar só fazendo um pullback desse movimento de alta, né, dessa primeira pernada, do rompimento do pivô, para ir embora e dar sequência nesse pivô, tá? Então a gente tem que ficar prestando bastante atenção em como o dólar vai se comportar se vier na faixa dos 5,135 e se acabar passando para baixo dele, tá? Até se prova ao contrário, mesmo com a queda de hoje, eu ainda vejo o dólar com um viés de alta, tá bom? IFIX, parece que agora vai, né, o IFIX, gente? Já desde ontem, né, ontem eu já queria ter feito essa live, mostrar com vocês, ontem infelizmente não tive como. Ele fechou ontem muito forte, com volume alto, lá na casa dos 2.806 pontos. E hoje rompeu a máxima. Parece que está querendo desenvolver, romper finalmente naquela resistência onde ele ficou travado um bom tempo, dando indícios aí de continuidade desse movimento, tá? Começa a crescer bastante a expectativa do IFIX e testar os 3.260 pontos, o topo histórico, ele conseguindo confirmar esse rompimento. Ontem ele fechou acima, hoje
já andou um pouquinho mais, está lá nos 2.816 pontos, fechou em alta de 0,35%. Começa a ficar interessante, tá? Para quem gosta de operações de rompimento, para quem tem fundos imobiliários que se movimentam de acordo, né, seguindo aí o IFIX, que tem uma alta correlação com o IFIX, fiquem espertos aí que tem boas chances aí do IFIX e dos seus fundos imobiliários darem uma boa desenvolvida, tá? O ideal para o IFIX agora é que ele não volte para baixo mais dos 2.800 pontos, que daí pode indicar um falso rompimento e aí deixar muita gente mal posicionada em fundos imobiliários, tá? O ideal é então que ele não volte mais a partir de agora, tá? E se voltar, digamos, segurar lá o mais rápido possível e voltar a subir, tá? Caso contrário, realmente pode indicar um falso rompimento. Pelo tempo que ele ficou trabalhando aqui, a maneira que rompeu ontem, ainda mais indo na contramão do Ibov, eu não creio que seja um falso rompimento. Eu acho que tem boas chances dele continuar subindo, tá bom? Dito isso, agora deixa eu passar rapidamente aqui pelos meus papéis, né, pelas minhas posições. Primeiro falar de Cogna. Cogna aqui, depois de... assim que eu entrei, né, já entrei num dia que ela me deu calor, onde está marcada essa setinha verde, veio aqui já logo de cara testar meu stop ATR no dia seguinte, mas como eu falei para vocês, deixou um sinal comprador bem interessante, né? Aqui, ó, depois que eu fiz a minha entrada, deixou esse martelo em cima também aqui do meu stop ATR, né? O que eu falo para vocês é um sinal bem forte de compra. Se a gente ainda olhar todo o alinhamento de médias, eu fiquei bem mais sossegado já no dia 29, quando eu vi essa sinalização que eu considerei ela bem positiva. Ontem, papel na contramão do Ibov já fechou subindo e hoje teve uma alta bem legal, né? Fechou o dia com alta de 5,45%. Ainda é cedo para proteger a operação, não vou proteger ainda, vou deixar ela andar mais um pouquinho. Se ela tiver mais um dia de alta expressiva e conseguir romper, tá? O topo aqui do 7,26, né? Ela pode dar origem a esse pivô mais alto que eu tenho marcado aqui, e aí eu vou buscar como objetivo, que eu já falei para vocês, a região lá acima dos R$10, perto dos 10,20, tá? Seria um primeiro objetivo bem interessante aqui de 100% desse pivôzão que eu estou projetando na tela. O pivô não aconteceu ainda, tá? Então é um cenário hipotético. Ele acontecendo, meu objetivo está aqui marcado, tá? Objetivo nos 10,26. Isso daí já dá uma alta aí de mais de 50% do ponto de entrada, tá? O evento está perguntando se eu acho que ela chega nos 11. Se ela conseguir ativar esse pivô, ela tem boas chances, mas tem algumas resistências importantes, tá? Eventos antes de chegar lá nos 11. Ela deve ter algumas barreiras para encontrar, por exemplo, tá? Tem essa extensão que eu te falei de 100% desse pivô de alta. Depois a gente tem uma região de topos e de topos junto com fundos anteriores, lá de fevereiro e março, na região dos 10,80, 10,70 mais ou menos. Então vai ter que aos poucos, vai ter que ter paciência para esperar ela chegar perto lá dos R$11, tá? Por isso que eu já falo que eu já me contento com essa região dos 10,20, por exemplo, como um objetivo interessante para o papel, tá? Newton Júnior, seja bem-vindo. Você está falando que é iniciante, como começar a investir com segurança? Primeira coisa que eu digo, estudar muito o mercado, tá? Estudar bastante o mercado, estudar o que você se interessa em investir, né? Seja em ações, sendo ações, você tem que começar a definir qual vai ser o tipo de estratégia que você vai adotar para poder investir, né? Com segurança, com mais tranquilidade. O que eu posso te recomendar, né, Newton, você que está começando, acesse o nosso blog, tá? O blog.quinvo.com.br, onde a gente tem vários artigos lá dando dicas para quem está começando no mundo dos investimentos. E acompanha a gente aqui também, eu falo bastante de análise técnica, né? Análise gráfica, que é justamente um estudo do histórico de preços dos ativos, com base nesses estudos para a gente começar a tentar prever possíveis movimentos futuros que ele possa fazer, tá?
Então, desde já fica aqui sempre fica aqui convidado a ficar acompanhando os nossos vídeos e tentando extrair o máximo que você puder de informações, tá? Leia bastante, acesse lá o nosso blog, pega algumas dicas e nos siga aqui para você aprendendo também, tá? A gente vai tentando ajudar sempre quem está começando da melhor maneira possível, tá? Edu Simões fala: Beto, explica um pouco melhor sobre proteções e como fazer proteções de ganho, onde posso estudar isso? Quando eu falo em proteger uma operação, Edu, é simplesmente a gente botar ordens stop que tem em qualquer home broker que você utiliza, tá? O que é quando eu digo que eu já estou protegendo uma operação? Ou seja, a partir do momento que a operação começa a andar ao meu favor, eu vou procurar pontos onde eu acredito que eu não quero que o papel volte mais, pois ele pode, digamos assim, atrapalhar aquela tendência de alta, por exemplo. Como eu estou trabalhando no modo comprado, né, eu não quero que o ativo dê sinais que a tendência que eu entrei não está tão forte, né? Então, por exemplo, conforme o ativo começa a andar ao meu favor, ele vai criando mínimas diárias que vão se distanciando do meu preço de entrada, né? Ou seja, começam a abrir um gap, uma distância entre o preço que eu entrei para o preço que o ativo está fazendo naquele determinado dia, eu já começo a avaliar se aquelas mínimas são interessantes para proteger, né? E aí o que eu faço? Geralmente, a partir do momento que eu já considero ideal eu faço esse tipo de proteção, quem me acompanha aqui já sabe um pouquinho, já entende um pouquinho como eu faço para proteger as minhas operações. Aí eu vou lá no home broker, no caso não é um home broker, eu vou falar seguindo pelo gráfico, mas quem vai acompanhando e adota esse tipo de estratégia vai fazer o quê? Vai pegar, por exemplo, vamos supor que eu já fosse proteger Cogna hoje, vai? A minha entrada foi lá no 6,56. A mínima de Cogna hoje foi em 6,59, né? Vamos supor que amanhã o mercado abre e rompe a máxima de hoje. Já começa a me dar um sinal que o mercado está ganhando força e momento, ou seja, ele rompendo a máxima de hoje, eu já não gostaria mais que ele voltasse para o meu ponto de entrada, porque eu já tenho uma mínima, né, que é a mínima de hoje, que está acima do meu preço de entrada, ou seja, já tem um gap entre o preço que eu paguei no papel, tá? E a mínima que ele fez hoje, então já tem uma distância. E esse candle de hoje também, se tiver a máxima rompida, o que eu quero? Eu quero que essa tendência se desenvolva sem ficar enrolando demais. Aí eu já poderia ir lá no meu home broker, né, caso eu estivesse realmente operando uma conta real, e colocava um stop abaixo, uma venda de stop programada abaixo da mínima de hoje, abaixo do 6,59, por exemplo, lá no 6,58. O que é essa venda programada? Você vai lá, você vai falar, ó, você tem lá os mecanismos. A partir do momento que esse ativo bater no patamar de 6,58, eu quero vendê-lo. Tá? Isso é a ordem stop, ou seja, por que chama stop? É uma ordem de stop loss, ou seja, parar com o prejuízo. Nesse caso não é um stop loss, já é um stop gain, digamos assim, não, é cessar o lucro, porque você já está, digamos assim, com o ativo protegido, entre aspas, né? Claro que num momento de volatilidade essa ordem pode inclusive não ser executada, pode pular, ou se sai alguma notícia muito ruim, ele abre com um gap de baixa já abaixo da ordem que você queria sair, ou seja, não é 100% seguro, mas numa situação de mercado normal, você pode ir justamente criando esses parâmetros onde você vai proteger as suas operações, tá? Desculpa, aí você protege aqueles 2 centavos por cota, por ação, pelo número de ações que eu tenho, exato. Mas isso aqui é um exemplo hipotético, tá? O que eu geralmente gosto de fazer em operações de curtíssimo prazo é, para cada candle que tem a sua máxima rompida, a partir do momento que começou a andar ao meu favor, eu vou subir no stop para a mínima desse candle que teve sua máxima rompida, tá? Se tivesse, é isso que eu falo, por isso que eu quero o quanto antes botar o gráfico para vocês acompanharem, senão eu poderia mostrar um exemplo que eu fiz recentemente, alguma outra operação, tá? Ficaria bem interessante. Então vamos supor, vai, o que... deixa eu dar um exemplo com TOTUS, tá? Que foi o papel que eu já tinha feito uma operação recentemente e eu acabei entrando de novo nela hoje, tá? Eu tinha feito uma primeira operação em TOTUS
A entrada dela foi lá no dia 1º de junho, tá? Quando ele ganhou a máxima do dia 29, eu entrei por volta dos 20,69, nem me lembro de cabeça agora, tá? Conforme o papel começou a andar, tá? Deixa eu ver. Oi, Lari, pode inserir sim. Tá? Conforme o papel começou a andar, ele foi se afastar de vez, né, do ponto que eu queria proteger, lá a partir de meados de junho. Né? No dia, por exemplo, no dia 18 de junho, ele fez uma primeira mínima já mais distante do meu... 18 não, perdão. No dia 17 ele fez um candle muito forte comprador, onde a mínima do candle já estava acima do meu ponto de entrada. E no dia seguinte ele rompeu, né, a máxima desse candle e não voltou mais. Então meu stop foi para baixo lá dos 20,97, tá? Mais ou menos, que era a mínima do candle do dia 17. Já no dia seguinte, o candle rompeu, no dia 19 ele rompeu a máxima do dia 18. Aí assim que fecha o mercado, o que eu faço? Subo meu stop para a mínima do dia 18. No dia 22 ele perdeu a mínima do dia 19, mas não perdeu a mínima do dia 18. Então não fiz nada, continuo com o meu stop lá abaixo da mínima do dia 18. Tá? O que aconteceu no dia 23? No dia 23 ele abriu com gap de alta acima da máxima do dia 22. Aí meu stop, que estava na mínima do dia 18, tá? Que era em 21,68, eu subi para a mínima do dia 22, que já estava no 22,26, ou seja, já estava me dando um ganho, eu já estava garantindo um ganho de quase 8% na operação. Aí no dia 24 o papel veio, caiu forte e acabou me tirando da operação em TOTS. Tá? Porém, ele ficou numa região aqui que eu achei interessante, fez ontem um movimento muito forte de novo e me gerou uma entrada no rompimento, me gerou uma entrada hoje, tá? No rompimento da máxima de ontem. Então meu alarme disparou aqui em 20, deixa eu ver, cadê? Opa, 23,45. Então é a minha nova entrada em TOTOS em 23,45, tá? Ou seja, acabei pagando um pedágio. O papel não desenvolveu rápido como eu queria, me tirou, mas agora eu faço uma entrada de novo no papel, tá? Onde é que está o meu stop? Stop ATR, lá nos 21,21. Amanhã já deve subir um pouquinho, porque o papel fechou fazendo um novo topo, amanhã já vai estar acima disso, tá? Então, para o dia eu estou com um stop teórico aí na casa, mais ou menos de 10%. Eu entrei com uma mão cheia, foi um pouquinho acima, esse stop já vai estar um pouquinho menor, digamos assim, para amanhã, mas ainda assim é um stop caro, foi no limite aí, digamos, para eu poder trabalhar com a mão cheia. Como eu já estou com um pouquinho de gordura, eu fui com a mão cheia, caso contrário, talvez eu tivesse ido até com a mão um pouquinho menor. Que daí o que acontece, como vocês sabem, se volta um pouquinho, se o papel volta um pouco, eu posso poder até completar a mão, né? Estou falando aqui de TOTOS, tá? Então, TOTOS está interessante, todas as médias alinhadas, ontem fez um candle bonito com volume altíssimo, bem na região das médias e foi romper a máxima, não tinha por que não entrar de novo no papel, né? Não dá para ficar com raiva. É isso que acontece para quando a gente opera no curto prazo. Às vezes você tem que pagar um pedágio porque o papel não vai na velocidade que você quer, você acaba protegendo um lucro e aí ele acaba gerando entrada de novo depois. A gente não pode ter medo de entrar de novo e pagar um pouco mais caro, não tem problema. Aí a gente perguntou, quando você estipula sair no prejuízo, pode ser que ele suba, não é melhor esperar mais? Aí que tá, eventos, vamos lá. Quando você opera no curto prazo, você faz uma carteira na qual você está girando mais, geralmente os meus estudos são baseados em probabilidades. Quando eu estipulo um stop para cair fora é porque se ele chega naquela região, eu acredito que o mercado possa reverter a partir daquele ponto. Esse é o grande X da questão. Tá? Como estou tentando seguir a tendência, eu vou sempre tentando proteger, principalmente na questão do prejuízo, em pontos onde, se o mercado perder aquela região, eu acredito que ele vai virar para um cenário de queda. Pode não se concretizar? Pode. Mas como eu trabalho com probabilidade de ferramentas técnicas, eu acredito, eu tenho que confiar nessa estratégia, caso contrário é mais fácil, não ter jeito, é como eu estava falando, eu virar realmente um investidor de médio a longo prazo, digamos assim, um buy and holder, no qual eu vou comprar, estabelecer qual é o preço que eu considero justo se o papel subir e esquecer dele, até ele chegar no meu objetivo, entendeu? Não tem como a gente ser
Até tem, mas eu não quero deixar isso confuso para vocês. Eu ia falar que não tem como a gente ser trader e investidor ao mesmo tempo. Até tem, às vezes você pode girar a sua carteira. Você, por exemplo, você está num papel que você acha que já você tem um preço alvo para ele lá em cima, mas você vê que ele subiu muito rápido e no meio do caminho ele deu um sinal de queda. Você pode girar a sua carteira de longo prazo, ou seja, eu acho que ele vai cair, vou vender agora para recomprar mais barato. Pode acontecer. Agora, quando você está numa carteira de trade, você tem que entender que qual o tipo de estratégia que você tem e se você está operando tendência ou não, né? Não tem, você pode querer também, tem muito trader que segura a operação no prejuízo, né? Mas eu prefiro, a partir do momento que eu vejo que o cenário está se deteriorando para aquele papel que eu entrei, eu prefiro assumir o prejuízo e cair fora. Tá? E aí deixar meu dinheiro livre para buscar outras oportunidades que eu considero mais interessantes. Por isso também, o que acontece hoje em dia, eu durante muito tempo eu usava stop, por exemplo, fixo embaixo de fundos anteriores que eram importantes, stop automático, né? Então, por exemplo, tinha um fundo que era importante, como teve em OEG, né, que eu tava, vocês me viram acompanhando, batia já abaixo de uma região, eu já estopava e caía fora. E aí acontecia muito nesses casos de eu tomar o que a gente chama de violino, que é justamente ele vai lá buscar os robozinhos, vamos lá buscar uma região onde eles sabem que tem stops, né, onde muita gente, porque você pode ter certeza que os investidores grandes, assim, eles sabem onde estão stops técnicos colocados, né, e quando o mercado está com pouca liquidez ou caindo muito rápido, às vezes vai só buscar aquela região de stops, acionar um monte de venda para depois acabar subindo, né, acontece bastante. Por isso que eu não trabalho mais com stop, digamos assim, desde quando eu já ainda operava no papéis antes de eu virar analista, eu já não trabalhava mais com stop na máquina, que é justamente você já deixar lá colocado, principalmente no prejuízo. Por quê? Eu prefiro justamente trabalhar com stop de fechamento, baseado em regiões importantes, que eu acredito que na perda daquela região, e quando digo perder, é fechar abaixo e você ter ainda o pessoal continuando a forçar naquela região no dia seguinte para baixo ainda, né? Aí sim eu caio fora porque começa a me dar indicativos de que aquela tendência enfraqueceu e se eu permanecer comprado, o papel pode continuar caindo. E aí eu respondo isso que você está falando, né? Quando você estipula para ser no prejuízo, pode ser que suba, não é melhor esperar mais? Se eu esperar mais e eu não confiar na minha estratégia, pode ser que o papel comece a cair muito, muito. E aí o que era para ser aquele prejuízo, por exemplo, inicial de 10%, né, no papel, que como eu entro com uma mão pequena significa o quê? Com 10% da minha carteira significa um prejuízo de 1% na carteira, de repente pode virar um prejuízo de 20%, 30%, tá? Um exemplo muito claro, imagina se eu tivesse com essa cabeça, entendeu, Eventos? Fazendo uma carteira de curto prazo, com minha carteira 100% comprada, né, de curto prazo, lá em fevereiro. E aí de repente começa aquele cenário de crise e eu falo, vou esperar um pouquinho mais para ver se volta. Eu provavelmente estaria esperando até agora e numa carteira na qual eu quero proteger, eu quero girar, eu quero pegar a tendência, eu teria tido um prejuízo aí, mais do que, dependendo dos papéis que eu escolher, de mais de 50% no ano, entendeu? Então não dá para entrar numa carteira de curto prazo com essa mentalidade de chegou no meu stop, eu vou esperar um pouco mais. Não. Se alguém está pensando em entrar numa carteira de curto prazo, para operar tendência, alguma coisa do gênero com esse tipo de pensamento, repense se esse é o melhor tipo de estratégia para vocês, né? Eu já comentei isso várias vezes, é muito fácil a gente ser forte na hora que as coisas estão indo a favor e na hora que a gente está ganhando. Mas a gente tem que saber ganhar no mercado, não tenha dúvida, né? Mas é mais importante saber perder, principalmente quando você está mais com um perfil mais arrojado, de trader, de tentar capturar movimentos no curto prazo, tá? Se você entrou pensando em cair fora, a partir do momento que aquela região te indica que a tendência pode se enfraquecer, respeite seu estudo, sua análise. Se você estiver errado, você pode até entrar de novo depois, como eu disse, pagando pedágio. É que nesse caso, por exemplo, aqui de TOTS foi no lucro, né? Foi no lucro. Mas eu realizei o lucro, porque o papel deu uma certa enfraquecida,
mas ele retomou o movimento de força e eu acabei entrando de novo pagando pedágio, pagando mais caro. Não vejo problema nenhum. O problema é, aí é o que aquilo que eu já comentei várias vezes, o cara não estopa a operação quando ela começa a dar errado, aí o mercado vai desanda e aí ele começa a fazer o famoso quê? Preço médio, né? Médio com R, tá? Aí vai vir o pessoal, mas pô, não é legal fazer preço médio? Não falei isso. A questão é, isso eu já falei várias vezes, quando você se planeja para fazer preço médio numa posição de longo prazo é uma coisa, principalmente quando você quer que o papel caia e você delimita quais são os locais onde você acha legal comprar e assim ir aumentando a sua posição no papel e melhorando o seu preço. Isso é uma coisa. Outra é você entra numa operação com stop delimitado, aí quando chega perto do seu stop você tira e vira torcedor do mercado. Você começa a falar assim, ah, vou torcer para essa tendência não reverter para queda. Aí o negócio começa a cair, você vai comprando mais, vai caindo comprando mais. Você nem sabe mais o que está comprando. E geralmente quando isso acontece, principalmente com quem queria assumir o prejuízo depois não teve coragem, sabe o que é que acontece? Eu já falei isso várias vezes. Quando o papel volta para o 0 a 0, começa a dar um pouquinho de lucro, e aí volta a cair de novo, o cara já entra em pânico, faz o quê? Vai lá e sai no 0 a 0, só para ver o papel depois ir embora e o cara ficar com raiva. E aí no momento de raiva ele vai e faz o quê? Vai ficar torcendo para o papel voltar para ele comprar de novo. O papel não volta, não volta, não volta. E aí ele vê o papel subindo, 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 subindo. O que ele vai fazer depois de amargar toda aquela angústia? Ele vai comprar lá em cima de novo. Tá? Isso que eu estou falando, gente, se vocês basta vocês conversarem com quem já tem um pouquinho mais de tempo de mercado, todo mundo vai falar que já passou por isso alguma vez na vida. Seja num prazo curto, seja num prazo médio, seja no day trade. Tá? No day trade é pior ainda, né? Porque se usa muita alavancagem, a galera chega e quebra no dia, conta, é uma coisa de louco, entendeu? Então é isso, tem que ter muito Olha o Juliano falando, tem que ter muito isso na cabeça, tá? Se você entrou com uma região que você determinou que você vai cair fora se o trade der errado, respeite. Porque se você não respeitar uma vez e der certo, você não vai respeitar... Não, assim, se você não respeitar o seu stop e der certo, ou seja, ele foi lá, era para você estopar, você tirou o stop, ele voltou e te deu lucro, você nunca mais vai respeitar stop. Até que vai chegar um dia que vai acontecer algo de muito bizarro na sua conta, de você não respeitar stop, porque você fala, uma hora sempre volta, e aí de repente não volta. Imagina, pro pessoal que adora falar de Oi, imagina um cara comprado lá em Oi que ia estopar e resolveu não estopar porque já tinha passado por experiências que papel uma hora volta. Aí imagina o cara com uma compra lá de Oi, na casa de, sei lá, mais de R$200, vendo papel valendo centavos, porque ele não estopou e foi fazendo preço médio. E eu vou te falar, você pode ter certeza, vocês podem ter certeza que tem muita gente aí comprada em Oi nessa situação. Eu estou dando Oi porque é um exemplo de um papel que derreteu, né? É só para mostrar para vocês qual é a importância, caso vocês querem usar stop, de você respeitar o seu stop, tá? Porque se você está comprado num topo de Oi lá de 2010 e você foi colocando todo o seu dinheiro lá porque não aceitou a perda, poderia ter perdido todo o seu patrimônio, entendeu? Com certeza, não, com certeza é importante a análise fundamentalista também. Mas aí é o que eu digo, a gente tem que separar o que é um investimento de longo prazo, onde você analisa os fundamentos do papel e você não tem stop loss, aí é diferente. Você vai stopar se os fundamentos mudarem, aí é outra coisa, tá? Os fundamentos mudaram, você não acredita mais que a empresa possa gerar um resultado positivo, e aí você chega e cai fora, entendeu? Agora, quando você está num trade mais técnico, uma operação mais técnica, é essencial, por mais que você erre, é essencial que você respeite os seus pontos de stop e respeite o prejuízo. Porque às vezes aquilo que pode doer, dói, né? Dói às vezes até mais no psicológico, né? Do que no bolso, dependendo do seu tamanho de posição. Porque é difícil a gente admitir que errou, né? E aquilo que eu falo para vocês, o mercado financeiro esfrega na sua cara quando você está errado. Você não consegue enrolar o mercado financeiro, né? E quando a gente está errado significa a perda financeira, ou seja, então além da perda
do erro que causa uma dor psicológica também dói no bolso, né? Também dói no bolso. Então é difícil, mas quando você percebe, a melhor coisa que tem é quando você estopa e você vê que você estava certo, inclusive no stop, porque você vê que você poderia estar sofrendo muito mais, entendeu? E não tem jeito, isso aqui é renda variável, não é uma ciência exata. Então a gente tem que sempre buscar o que se adequa mais ao nosso perfil, tá? Não tem jeito, tá? A gente deixou acelerar porque eu fiquei um tempão, né, hoje debatendo isso. Não vai dar tempo, com certeza, de falar de todos os papéis que vocês perguntaram, não tem problema, a gente continua também amanhã depois falando mais. Eu vou acelerar aqui para a gente poder falar, tá? Hoje eu acabei mais entrando nessa parte psicológica e de explicações também. Eu não sei que vocês querem saber mais dos papéis, mas eu acho importante, sempre que possível, fazer esse tipo de intervenção, digamos assim, tá? Vamos lá então, que eu estava falando de TOTS, tá? Onde está então o stop para mim de TOTS hoje? Abaixo dos 21,11, vai estar um pouquinho mais para cima amanhã. Meu objetivo de TOTS ainda está lá em cima, eu até paguei aqui o primeiro pivô que eu já tinha feito. Amanhã eu vejo possíveis objetivos para a gente poder andar um pouquinho mais, mas é mais importante ressaltar que papel a entrada foi hoje, fechou bem, depois ainda da minha entrada. Não tenho proteção ainda, então ainda papel sou ainda com bastante risco, né? Eu tenho que andar um pouquinho mais para começar a me deixar mais tranquilo. E aí vamos falar do papel mais amado por todos e no qual eu resolvi entrar hoje. Tomara que não seja uma entrada tardia. Eu odeio depois aquilo que eu falo. Eu vi o papel andar demais, deixei de fazer entradas boas aí no passado, mas acabou me convencendo a entrar de novo, que é a bendita Via Varejo. Estou em Via Varejo com vocês, apostando que ela vá romper aí o topo histórico dela, né? Notícias boas saindo de rolagem de dívida, mas não tem dúvida que esse é o tipo de papel que, do jeito que ele já andou, já subiu esse ano, eu vou cair fora se ele virar a tendência, por mais que eu erre, porque eu considero arriscado, né? Estou fazendo uma compra próximo de topo histórico, então apostando que ele vai romper mais uma vez um topo, né? Onde é que está o stop do papel? Lá nos 13,70. Por que eu fiz a entrada? Vamos explicar, né? Também não é só falar que eu fiz a entrada. O papel fez um candle muito forte de compra no dia 29, com volume bem alto. Ontem ele rompeu a máxima, como o mercado estava estranho, eu acabei não fazendo, mas dado, né, o volume forte de alta que o papel teve aqui, no dia 29, deixa eu ir mostrando, tá? No dia 29. No dia seguinte, que o papel rompeu a máxima e voltou, né, deixou até um sinalzinho meio de topo, mas com volume um pouquinho mais baixo, tá? Quando eu vi, isso é questão que eu falo para vocês, de a gente estar acompanhando o mercado, ter aquela vivência, né, de acompanhar o mercado no dia a dia. Quando eu vi o Ibov já no mercado futuro, por exemplo, ele revertendo para alta na primeira hora e dando indício que a gente teria um dia positivo, eu fui e larguei um alarme exatamente na máxima, não de ontem, mas na máxima do dia 29, lá nos 15,46, um tiquezinho acima da máxima, que seria o ponto onde eu teria que ter comprado ontem, se eu fosse fazer a entrada. Ao contrário dos outros dias, né, que eu mostrei para vocês, não lembro qual foi o papel que não me pegou por uns 3 centavos e foi embora, eu não lembro qual foi o papel agora, acho que foi Equatorial, se eu não me engano, já foi embora, não tem mais o que fazer. Esse ele veio buscar, né? Ele veio exatamente, fez a mínima em 15,40, tá? Meu alarme disparou em 15,46, ou seja, ainda voltou um pouquinho e depois subiu bem, né? Subiu, aí fechou com 4,44% de alta, tá? Detalhe que o stop inicial era bem caro para essa operação, tá? Dos 15,46 o stop está lá nos 13,70, ou seja, eu tenho um stop de mais de 12%, um stop teórico. Então fiz a entrada de meia mão apenas no papel. Se ele voltar e segurar perto da região do stop, eu completo a mão para aí ficar com um preço médio um pouco melhor e tentar levar ele mais para cima, tá? O que eu quero agora para começar a ficar tranquilo é ver esse papel o quanto antes fechar
acima dos 16,66 e romper esse topo histórico, porque aí vai mostrar força. Se começar a enrolar muito para ganhar esse topo histórico, pode começar a ficar perigoso, tá? Silvano André pergunta se Via Varejo é um papel para longo prazo. Ele é um dos queridinhos, né? É um papel que ainda está devendo apresentar resultados mais concretos, né? Quando a gente vai olhar os fundamentos dele, no qual não posso passar recomendação para vocês, você vê que é um papel aqueles papéis que a gente chama de crescimento, né? Essa valorização toda que se tem no papel é apostando no que ele pode entregar no futuro e não muito no que ele gera no presente. Então a gente vê muita gente posicionada que continua apostando bastante no papel. Eu acredito que ele possa ter realmente um desempenho legal, tá? O evento está apontando que se romper será fantástico, mas acha muito caro, com certeza. Eu também acho. Por essa razão que eu estou indo de meia mão no papel para comprar mais se ele voltar um pouquinho e para cair fora se ele perder aquela zona que eu te falei, que seria uma zona onde ele pode desandar, entendeu? É nessa mentalidade que eu estou no papel. Eu tenho um alvo técnico que eu tracei aqui, tá, para ele, se a gente for pegar as pernadas de pivô, lá nos 23,31, tá? Onde eu gostaria de entregá-lo, perto lá dos 23,30, ou seja, mais 50% de alta. Se o papel conseguir romper esses 16,66, eu acho que é um ponto interessante, tá, de objetivo. Eu até apaguei o pivô que eu tinha feito, deixa eu ver de onde foi que eu puxei esse pivô aqui para ficar claro para vocês. Eu acho que eu peguei essa última pernada toda de alta aqui, projetei para cima. E aí seria, ele já bateu. Tem gente que não gosta, né, como eu falo para vocês, muito de Fibonacci, né? Para quem estiver olhando o gráfico vai ver uma coisa bem interessante. Eu peguei a perna toda de alta que o papel fez, depois que ele fez a mínima do ano lá em abril, tá? Levei, ele praticamente subiu em linha reta até aqui a região dos 10,50, lá em maio, quando ele enrolou e depois rompeu fazendo pivô. Onde era o objetivo de 100%, tá? Onde é o objetivo de 100% dessa perna de alta? Exatamente aqui, está em 16,86, ou seja, bem na região do topo histórico do papel, tá? Por que eu estou jogando então meu alvo lá nos 23,31, que seria a extensão de 200%, ou seja, se ele conseguir romper essa região dos 16,90, vai romper a máxima histórica, eu acredito que ele possa replicar essa perna mais uma vez para cima, e aí eu vou usar o objetivo lá de 200% nos 23,31, tá bom? Fernando Prime, quanto tempo demora para subir o vídeo? Vou ter que sair e gostaria de acompanhar depois e ver as ações que eu pedi. Fernando, é o seguinte, hoje, por causa dessa explicação, eu não vou conseguir falar de nenhum papel, gente. Vou pedir desculpa para vocês, eu fiquei bastante tempo conversando. Acabei falando de Via Varejo, TOTVS e Cogna, que foram alguns papéis pedidos, mas eu acabei ficando muito tempo fazendo essa explicação mais técnica, né? Porque não vai dar tempo, porque já disparou aqui nosso alarme para encerrar hoje. Hoje, então, nossa live de fechamento foi mais uma aula, digamos assim, do que eu realmente tirar as dúvidas de vocês. Até peço desculpa por isso, gente. Mas eu acho que, às vezes, esse conteúdo técnico, né, que eu passo para vocês, que eu converso, às vezes eu acho mais importante do que simplesmente eu falar o que eu acho que vai acontecer com algum papel, tá? Então, com base nisso, amanhã vocês ganharam mais uma live prolongada na parte da manhã. Todos os papéis que estão aqui, que foram perguntados, que estão na lista que Lari já me passou, eu vou atender amanhã entre 9h30 e 10 da manhã na minha página aqui, que está marcada beto.assad, tá bom? Ou seja, vocês vão conseguir saber desses papéis ainda antes da abertura de mercado. E encerrando aqui agora, eu vou já preparar o vídeo para fazer o upload para o nosso canal do YouTube, tá bom? Então é isso, gente. Deixa eu me despedir de vocês. Peço desculpa mais uma vez, mas eu acho que foi interessante. Eu acho que teve bastante informação relevante para vocês, tá? Para vocês começarem a entender um pouquinho de como funciona a minha cabeça, tá? Gente, bom descanso, bom final aí de dia 1º. A gente se vê amanhã então às 9 horas na minha página. Valeu, gente. Abraço. Fui.